Até o século XVII, as crianças não eram percebidas como seres diferentes dos adultos. As crianças deviam falar, se vestir e até mesmo se comportar como um adulto. Elas frequentavam os mesmos ambientes sociais que os adultos. Você sabia que os livros eram escritos apenas para adultos? Foi a partir do século XVIII que as pessoas perceberam que as crianças são diferentes dos adultos. E que as crianças, elas têm suas necessidades e características próprias. Foi então que perceberam que as crianças também são cheias de conflitos, de medos, dúvidas e contradições. Não se produzia uma literatura única para crianças. A literatura infantil surgiu no século XVII com Fenelon, justamente com a função de educar. Através da literatura, era preciso proporcionar à criança situações nas quais ela possa vivenciar a cooperação, a reciprocidade e o respeito mútuo, e assim construir a sua autonomia. As histórias contavam sobre o bem a ser aprendido e o mal a ser desprezado, o que era certo e o que era errado. Quem dá início a essas adaptações é o francês Charles Perrault, considerado o pai da literatura infantil. Em 1697, Charles Perrault escreveu histórias ou contos do tempo passado. Ele adaptou as histórias, que eram contadas para adultos, para uma realidade mais inocente e infantil. Os contos eram adaptados para as crianças. Histórias como, por exemplo, da Menina e do Lobo, foram adaptadas para crianças por Hans Christian Andersen. Suas histórias não encantavam só as crianças, como também os adultos. Ele escreveu 156 contos infantis. Outros escritores foram os irmãos Grimm. Eles ouviram histórias contadas por camponeses e registravam essas histórias com medo delas se perderem ao longo dos anos. Eles registraram mais de 200 contos, adaptando-os para a linguagem e universo infantil. No Brasil, a literatura infantil chega mais tarde, inicialmente com adaptações de textos europeus feitos por Alberto Figueiredo Pimentel. O autor traduziu contos de Perrault, dos irmãos Grimm e de Andersen em obras como Contos da Carochinha, Histórias da Avozinha e Histórias da Baratinha. A literatura infantil exclusivamente brasileira teve início com o autor Monteiro Lobato. Produzindo ambientes e personagens, valorizando o simples e comum, levando os pequenos leitores a se imaginarem na história, já que os contos se passam num ambiente mais próximo da realidade deles. Nas últimas décadas, a literatura infantil vem se constituindo de forma rica e diversificada em nosso país, com produções de boa qualidade para todas as faixas etárias e com vários enfoques. Vamos conhecer agora alguns autores. As produções literárias infantis são muito abundantes em nosso país, oferecendo ao nosso pequeno leitor um material rico e diversificado, que o convida a embarcar numa viagem de ludismo, fantasias e sonhos, despertando-lhes o gosto pela leitura.